Questão 112. O hóquei no gelo é um dos jogos mais rápidos do mundo, tanto pelo movimento constante e rápido dos jogadores, quanto pelas tacadas disparadas pelos jogadores, que podem alcançar uma velocidade de mais de 160 km por hora. Um disco de hóquei possui uma massa de 160 gramas e está inicialmente em repouso, né? Importante lembrar que ele está em repouso. Repouso significa o quê? Velocidade inicial igual a zero. Ao ser lançado, ele sofre uma força de impacto, cuja duração com o disco é de 2 milissegundos, né? Aí você vai lembrar que esse mili, ele significa 10 a menos 3. Então você já pode, para você não errar, já pode colocar aqui, ó, que é 2 vezes 10 a menos 3 segundos. E ele produz uma velocidade de 162 km por hora logo após o lançamento. Com base nessa situação, o módulo da força média aplicada sobre o disco nesse intervalo de tempo é quanto? Nessa questão, nós vamos utilizar o teorema do impulso. O que diz o teorema do impulso, professor? Diz que o impulso da força resultante ele é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, certo? Só que o impulso, você sabe que o impulso é a força vezes o ΔT, igual. Quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final, menos quantidade de movimento inicial é a massa vezes a velocidade inicial. Só que a gente já sabe que a velocidade inicial é zero, então isso aqui vai ser zero. Portanto, para descobrir a força média, é só eu pegar a massa vezes a velocidade, dividir por quem? Dividir pelo ΔT. Agora nós vamos substituir os valores, só que atenção, essas unidades aqui tem que ser todas no SI, ou seja, a massa tem que estar em quilograma, a velocidade tem que estar em metro por segundo e o tempo tem que estar em segundos, né? Vamos voltar aqui, ó. O tempo é 2 vezes 10 a menos 3, já está em segundo. Essa massa eu tenho que transformar em quilograma, então vai ser 160 de grama para quilograma, eu multiplico por 10 a menos 3 quilograma. E essa velocidade aqui, ó, para transformar para metro por segundo, eu divido por 3,6, que vai dar 45 metros por segundo. Então, voltando aqui, substituindo os dados, ó, vai ficar o seguinte. Essa massa aqui, ó, vai ser 160 vezes 10 a menos 3. A velocidade, 45. Tudo isso aqui dividido pelo tempo, que é 2 milissegundos, ou seja, 2 vezes 10 a menos 3, né? Logo aqui eu cancelo esse 10 a menos 3 com esse 10 a menos 3. 160 simplifica aqui com 2, fica 80. Logo a força vai ser 80 vezes 45. E quando a gente faz a continha, ó, vai dar 3.600 newtons, que é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 elevado a 3 newtons. Portanto, letra E.